E a Yamaha testou enfim o seu motor V4. Enfim, podemos ver a nova motorização da Yamaha, o V4, na pista. Devido às regras de concessões, a Yamaha e também a Honda estão autorizados a completar um programa de testes limitado apenas pelo número de pneus, podendo utilizar seus pilotos regulares. A Aprilia e KTM, ambas na posição D nas concessões, e a Ducati, a força ainda dominante, só podem realizar testes com a equipe de teste. E as duas marcas japonesas aproveitaram. O piloto de fábrica da HRC, o Luca Marini, voltou aos comandos da RC 213V em Brno, pela primeira vez desde seu grave acidente com a Honda de Endurance lá em Suzuka, para se preparar para seu retorno em Sachsenring na semana que vem. Pela Yamaha, os dois pilotos titulares, Alex Rins e Miguel Oliveira, também testaram. A Yamaha inscreveu um total de 5 motores no circuito de Masaryk. Mas o que os fãs mais esperavam era com relação ao novo motor V4. Pela primeira vez, pudemos apreciar o novo motor em sua totalidade. E foram os pilotos de teste André Dovizioso e Augusto Fernandes que o fizeram. Ambos pilotavam essa nova motorização. O protótipo V4 diferia não apenas no motor da versão de 4 cilindros em linha da fabricante japonesa, mas também na aerodinâmica, braço oscilante e no posicionamento do escapamento. Era claramente evidente, visto de fora, que se tratava de uma moto completamente diferente, principalmente na traseira. Em Brno, a nova moto da Yamaha apresentou uma variante de aerofólio traseiro bastante interessante, que lembrava bastante a KTM RC16. Consistia em um grande spoiler traseiro e 2 grandes aerofólios laterais. O roteamento do escapamento no protótipo V4 também era diferente da versão da M1 padrão. Um braço oscilante diferente também foi instalado. A carenagem tinha mais aberturas laterais para a ventilação na parte superior, aquela abaixo do tanque. O escapamento lembra o formato da M1. Mas é logicamente diferente porque os dois escapamentos, um deles sai do lado direito. E no momento, Dovizioso e Fernandes ainda não estão focados no desempenho, mas sim na confiabilidade da nova moto, com um feedback promissor. Porém, apesar dessas informações, os fãs precisam esperar mais, pois a Yamaha ainda não divulgou nenhuma declaração sobre o teste com a moto V4. A planilha de tempos também não forneceu nenhuma informação concreta sobre qual das motos de teste da Yamaha estava com cada um dos pilotos, que não foram autorizados a falar sobre o novo motor para a imprensa. Dovizioso pilotou o V4 na terça-feira e Raul Fernandes assumiu essa moto na quarta-feira. A marca anteriormente já havia dito que o motor só entraria em ação nas corridas quando se mostrasse superior em desempenho ao atual. Se o motor V4 for um grande sucesso, a Yamaha planeja usá-lo em 2026, porém, se tudo correr bem, o V4 poderá fazer uma aparição imprevisível, com Fernandes ainda nos estágios finais da temporada de 2025. Vamos então aguardar, né? E mesmo não declarando nada sobre o teste do V4, o diretor administrativo Paolo Pavesio disse após a ida anterior a Barcelona que, abre aspas, o V4 está nos estágios iniciais de desenvolvimento. Então é claro que há muitas coisas que precisam ser corrigidas, mas no geral o caráter da moto, pelo que ouvi dos pilotos, está indo na direção que estávamos procurando, fecha aspas. Então é uma boa notícia aos fãs. Porém, com a M1 normal 4 em linha, os tempos alcançados nos 2 dias de teste no recém-pavimentado circuito de Brno também foram impressionantes. Os pilotos da Yamaha, Miguel Oliveira e Alex Rins, ditaram o ritmo com a M1. Os dois alcançaram tempos de volta na casa de 1:52.7. Para efeito de comparação, o recorde de volta de Marc Marquez em 2016 é de 1:54.596. No entanto, como os recordes se referem apenas a um único fim de semana de corrida, o recorde do espanhol permanecerá, pelo menos até o evento da MotoGP em meados de julho. Como dito, existe um novo asfalto e este oferece uma excelente aderência, que certamente ajuda muito nos tempos, mas mesmo assim é um bom indício das melhorias da Yamaha. E para a etapa da MotoGP, que acontecerá em julho, a pista está perfeitamente preparada. Então houve recorde com o motor ainda 4 em linha, mas cabe destacar, um recorde em comparação aos tempos lá de 2016, né? Temos que ver agora, na etapa de Brno, com relação às Ducatis, principalmente, de 2025, e ver qual será então esse poderio da Yamaha, ainda com esse motor
4 em linha. Comenta aí, você quer 4 em linha, você confia que o V4 vai resolver os problemas da Yamaha, apesar de os próprios pilotos já disserem várias vezes que o motor não é o principal problema da Yamaha, lembrando também que simplesmente colocar um motor V4 não vai resolver de imediato problema nenhum, terá que ser feito todo um conjunto ao redor desse motor para fazer até ele conseguir ser realmente competitivo. Então vamos aguardar e ver o que vai acontecer, e eu vou aguardar você e o seu comentário aqui na descrição. Você acabou de assistir uma informação que te interessou com certeza. Agora aqui na descrição tem um vídeo, é o vídeo 1. Acesse ele, assista, eu prometo que eu vou mudar a tua vida financeira de forma positiva, para sempre. Assista lá o vídeo. Se você gostar daquilo que eu falo nesse vídeo, entre em contato comigo. Meu contato também está aqui na descrição. Repito, eu mudo para sempre a tua vida financeira de forma positiva, eu prometo. E aqui no canal, o de sempre, deixa o like, se inscreva, compartilhe com os amigos, assim o canal cresce e você ganha mais conteúdo. Visite também nossos demais canais aqui no YouTube, que você verá agora na sequência. Um abraço e até logo.